Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 29. A sedução do povo dos pântanos. Quando o entardecer que se seguiu estava começando a desvanecer, um viajante poderia ter sido visto se aproximando dos pântanos que, um pouco ao sudeste de Er, se estendiam ao longo dos limites das fazendas e prolongavam seus terríveis descampados até o horizonte, e até do outro lado da fronteira, já entrando na região de Elfland. Eles brilhavam agora enquanto a luz estava deixando o reino. Tão pretas eram as roupas solenes e o alto chapéu sisudo do viajante que ele podia ser visto de longe em contraste com o verde escuro dos campos, descendo até a beira do pântano durante o entardecer cinzento. Mas não havia ninguém para vê-lo a essa hora ao lado daquele lugar desolado, pois a ameaça da escuridão já era sentida nos campos, e todas as vacas estavam em casa, e os fazendeiros se aqueciam em seus lares, de modo que o viajante caminhava sozinho. E logo ele chegou por caminhos inseguros até os juncos e as cavalinhas finas, para os quais um vento contava histórias que não têm significado para o homem, longas histórias de desolação e antigas lendas da chuva. Enquanto, na terra alta e escura atrás de si, onde ficavam as casas, ele viu luzes começarem a piscar. Ele andava com a gravidade e o ar solene de quem tem negócios importantes com os homens. Contudo, estava de costas para as casas deles e seguiu para onde nenhum homem vagava, viajando em direção a nenhum vilarejo ou chalé solitário, pois o pântano corria direto para Elfland. Entre ele e a fronteira nebulosa que separa a terra de Elfland não havia homem nenhum, e ainda assim o viajante caminhava como alguém que tem uma missão séria. A cada passo venerável que ele dava, musgos brilhantes tremiam e o pântano parecia engolfá-lo, enquanto seu cajado respeitável afundava profundamente no lodo, sem lhe dar nenhum apoio, e, no entanto, o viajante parecia se importar apenas com a solenidade dos seus passos. Assim ele passou pelo pântano mortal com uma conduta adequada à lenta procissão quando os anciãos abrem o mercado em dias especiais, e o mais sério abençoa as negociações, e todos os agricultores vão às barracas e fazem escambos. E para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, os pássaros canouros iam erráticos para casa, contornando a beira do pântano a caminho de suas sebes nativas. Os pombos desciam à terra para pousar em altas árvores escuras. A última de uma multidão de gralhas se foi, e todo o ar estava vazio. E agora o grande pântano se emocionava com a notícia da vinda de um desconhecido, pois, assim que o viajante pôs os pés gravemente em um daqueles musgos brilhantes que florescem nas poças, uma emoção disparou sob suas raízes e sob os caules dos juncos e correu como uma luz sob a superfície da água, ou como o som de uma canção, e passou por cima dos pântanos e chegou tremulando até a fronteira do crepúsculo mágico que separa Elfland da terra, e não ficou lá, mas perturbou a própria fronteira e passou além dela e foi sentida em Elfland. Pois, onde os grandes pântanos descem até a fronteira da terra, a fronteira é mais fina e mais incerta do que em outros lugares. E assim que sentiram aquela emoção nas profundezas dos pântanos, os fogos fatos surgiram de seus lares insondáveis e acenaram suas luzes para chamar o viajante sobre os musgos trêmulos na hora em que os patos estavam voando. E, sob o zumbido, tumulto e regozijo das asas dos patos naquela hora, o viajante seguiu as luzes ondulantes, entrando cada vez mais nos pântanos. No entanto, às vezes se afastava deles, de modo que, por um tempo, eles o seguiram em vez de o guiarem como costumavam fazer, até que conseguissem contorná-lo e conduzi-lo mais uma vez. Um vigia, se houvesse algum sob essa luz tão precária e nesse local tão perigoso, teria notado, após algum tempo, nos veneráveis movimentos do viajante, uma semelhança estranha com os da tarambola dourada quando ela atrai o estranho para segui-la na primavera, para longe da margem musgosa onde seus ovos estão descobertos. Ou talvez essa semelhança seja meramente ilusória e um vigia talvez não tivesse notado tal coisa. De qualquer forma, naquela noite, naquele lugar desolado, não havia nenhum vigia. E o viajante seguiu seu curioso curso, às vezes em direção aos musgos perigosos, às vezes em direção à terra verde segura, sempre com comportamento grave e uma marcha reverente, e os fogos fatos se reuniram em massa ao seu redor. E aquela emoção profunda que advertia o pântano sobre a presença de um estranho ainda pulsava através da lama sob as raízes dos juncos, e não cessou como deveria assim que o estranho morresse, mas assombrou o pântano como um eco da canção que a magia tornou eterna e perturbou os fogos fatos até mesmo do outro lado da fronteira em Elfland. Agora, está longe de ser minha intenção escrever qualquer coisa prejudicial para os fogos fatos ou qualquer coisa que possa ser interpretada como insulto a eles. Nenhuma construção desse tipo deve ser posta nos meus escritos.
Mas é bem sabido que o povo dos pântanos seduz os viajantes para levá-los à danação e se delicia em seguir essa ocupação há séculos, e posso me permitir mencionar isso sem nenhum espírito de desaprovação. Os fogos fatos que estavam ao redor desse viajante redobraram seus esforços com fúria, e, quando ele ainda escapava às últimas tentações bem na borda das poças mais mortais, e ainda vivia e ainda viajava, e todo o pântano sabia disso, os maiores fogos fatos que moram em Elfland se ergueram de seu lodo mágico e atravessaram a fronteira. E todo o pântano ficou perturbado. Quase como pequenas luas que logo se tornaram impertinentes, o povo dos pântanos brilhou diante daquele viajante solene, conduzindo seus passos reverentes até a beira da morte só para refazê-los de novo e atraí-lo mais uma vez. E então, apesar da grande altura do seu chapéu e do comprimento escuro do seu casaco, aquelas criaturas frívolas começaram a perceber que os musgos, que nunca tinham suportado nenhum viajante, carregavam seu peso. Com isso, a fúria deles aumentou, e todos saltaram para mais perto dele, e cada vez mais perto eles se reuniam aonde quer que ele fosse, e, com essa fúria, suas tentações estavam perdendo astúcia. E agora um vigia nos pântanos, se houvesse, teria visto algo mais do que um viajante cercado de fogos fatos, pois poderia notar que o viajante estava quase conduzindo-os, em vez de os fogos fatos guiarem o viajante. E, na impaciência de vê-lo morto, o povo dos pântanos nunca pensara que estava se aproximando cada vez mais da terra seca. E, quando tudo estava escuro, menos a água, eles de repente se viram em um campo gramado, com os pés raspando no pasto árido, enquanto o viajante estava sentado com os joelhos dobrados até o queixo e os observava por baixo da aba do alto chapéu preto. Nenhum deles jamais tinha sido atraído para a terra seca por um viajante, e havia entre eles naquela noite os mais velhos e os melhores que vieram com suas luzes parecidas com a lua pouco acima da fronteira de Elfland. Eles se entreolharam com espanto desconfortável enquanto caíam frouxos na grama, pois a aridez e o peso da terra sólida os oprimiam fora dos pântanos. E assim começaram a perceber que aquele venerável viajante cujos olhos brilhantes os observavam tão profundamente naquela massa preta de roupas era pouco maior do que eles próprios, apesar do ar reverente. De fato, embora mais robusto e mais redondo, ele não era tão alto. Quem era esse? Começaram a murmurar, que tinha atraído fogos fatos. E alguns daqueles anciãos de Elfland foram até ele para perguntar com que audácia ousara atraí-los. E o viajante falou. Sem levantar nem virar a cabeça, ele falou do local onde estava sentado. Povo dos pântanos, disse, vocês amam unicórnios. E, com a palavra unicórnios, o escárnio e a risada encheram todos os minúsculos corações naquela multidão frívola, excluindo todas as outras emoções, de modo que eles se esqueceram da própria petulância por terem sido atraídos, embora atrair fogosfato seja considerado o mais grave dos insultos, e eles nunca o teriam perdoado se tivessem lembranças mais duradouras. Com a palavra unicórnios, todos riram em silêncio. E isso fizeram oscilando para cima e para baixo como a luz de um pequeno espelho cintilando em uma mão insolente. Unicórnios! Pouco amor eles tinham pelas criaturas arrogantes. Que eles aprendam a falar com o povo dos pântanos quando vierem beber em suas poças. Que aprendam a prestar o devido respeito às grandes luzes de Elfland e às luzes menores que iluminavam os pântanos da terra. Não, disse um ancião dos fogos fatos, ninguém ama os unicórnios orgulhosos. Venham, então, disse o viajante, e nós os caçaremos. E vocês nos iluminarão à noite com suas luzes, quando os caçarmos com cães sobre os campos dos homens. Venerável viajante, disse o fogo fato ancião, mas com essas palavras o viajante levantou o chapéu e saltou do longo casaco preto, e ficou completamente no diante dos fogos fatos. E o povo dos pântanos viu que era um troll que os enganara. A raiva deles por isso foi leve, pois o povo dos pântanos enganava os trolls, e os trolls enganavam o povo dos pântanos, cada um deles tantas vezes durante eras e eras que apenas os mais sábios dentre eles podem dizer quem enganou mais o outro e quantos truques está à frente. Agora, eles se consolaram pensando nos tempos em que os trolls foram feitos de bobos e consentiram em ir com suas luzes para ajudar a caçar unicórnios, pois suas vontades eram fracas quando estavam na terra seca e aceitavam facilmente qualquer sugestão ou seguiam o desejo de qualquer pessoa. Foi Lurulu quem enganou os fogos fatos, sabendo bem como eles gostam de seduzir viajantes, e, tendo obtido o chapéu mais alto e o casaco mais sério que conseguiu roubar, ele partiu com uma isca que sabia que os traria de grandes distâncias. Agora que os reunirá em terra firme e tinha obtido deles uma promessa de luz e ajuda contra os unicórnios, o que essas criaturas dão facilmente por causa do orgulho dos unicórnios, ele começou a conduzi-los até o vilarejo de Er, primeiro devagar, enquanto seus pés se acostumavam à terra firme, e sobre os campos ele os levou mancando até Er.
E agora não havia nada em todos os pântanos que se parecesse com os homens, e os gansos desceram em um enorme tumulto de asas. A pequena marrequinha comum disparou para casa, e todo o ar escuro estremeceu com o voo dos patos. Capítulo 30. A chegada do excesso de magia. Naer, que tinha suspirado pela magia, agora de fato havia magia. O pombal e os velhos depósitos de madeira sobre os estábulos estavam todos cheios de trolls, os caminhos estavam cheios de suas travessuras, e as luzes subiam e desciam a rua à noite muito depois de os comerciantes estarem em casa. Pois os fogos fatos dançavam ao longo das sarjetas, e tinham feito suas casas em volta das margens suaves de lagoas de patos e em trechos verde-escuros de musgo que cresciam sobre os telhados de palha mais antigos. E nada parecia igual no antigo vilarejo. E no meio de todo esse povo mágico, a metade mágica do sangue de Orion, que estava dormente enquanto ele andava entre homens terrenos, ouvindo conversas mundanas todos os dias, saiu de seu sono e despertou pensamentos adormecidos havia muito tempo em seu cérebro. E as trompas élficas que ele costumava ouvir tocando ao anoitecer soaram cheias de significado agora, e sopraram mais fortes, como se estivessem mais próximas. O povo do vilarejo, vendo seu soberano durante o dia, percebeu seus olhos voltados para Elflan, o viu negligenciar os cuidados terrenos saudáveis, e à noite vieram as luzes estranhas e a tagarelice dos trolls. Um medo se instalou em Er. Nessa época, o parlamento voltou a se reunir. 12 homens de barba grisalha que tinham chegado à casa de Naro quando o trabalho terminara ao entardecer, e o fim da tarde estava completamente estranho com a nova magia de Elflan. Todos os homens, enquanto corriam de sua própria casa quente a caminho da forja de Naro, viram luzes saltitantes ou ouviram vozes tagarelantes que não eram de nenhum reino da cristandade. E alguns viram formas rondando que não eram de origem terrena e temeram que todo tipo de coisa tivesse passado pela fronteira de Elflan para visitar os trolls. Eles falaram baixo no parlamento. Todos contaram a mesma história, uma história de crianças aterrorizadas, uma história de mulheres exigindo a volta dos velhos costumes. E, enquanto falavam, vigiavam as janelas e as fendas, sem saber o que poderia aparecer. Iod disse: Vamos, povo, até o Lord Orion como fomos ao seu avô no comprido salão vermelho. Vamos dizer que pedimos magia, e eis que temos magia suficiente, e que ele não siga mais a bruxaria nem as coisas que são ocultas dos homens. Ele ouviu com atenção, em pé ali entre os vizinhos camaradas silenciosos. Eram vozes de duendes que zombavam dele ou apenas o eco. Quem saberia dizer? E quase de imediato a noite toda ao redor foi novamente silenciada. E Trell disse: Não. É tarde demais para isso. Trell tinha visto o soberano certa noite, sozinho nas encostas, imóvel e ouvindo algo que vinha de Elflan, com os olhos voltados para o leste enquanto escutava. E nada soava, nenhum barulho surgia. No entanto, Orion ficou ali, chamado por coisas além da audição mortal. É tarde demais. Agora, disse Trell. E esse era o medo de todos. Guis levantou-se devagar e ficou de pé junto à mesa. E os trolls tagarelavam como morcegos no pombal, e as pálidas luzes do pântano tremeluziam e as formas rondavam no escuro. As batidinhas dos pés chegavam de vez em quando aos ouvidos dos 12 que estavam naquela sala interna. E Guis disse: Nós pedimos um pouco de magia. E uma rajada de tagarelice veio dos trolls. E eles discutiram um pouco sobre a quantidade de magia que tinham desejado nos tempos antigos, quando o avô de Orion era Lorde de Er. Mas, quando chegaram a um plano, era o plano de Guis. Se não podemos nos voltar para o nosso soberano Orion, disse ele, e seus olhos estão voltados para Elflan, que o nosso parlamento suba a colina até a bruxa Ziruonderel, apresente nosso caso a ela e peça um feitiço contra o excesso de magia. E, ao ouvir o nome de Ziruonderel, os 12 se animaram outra vez, pois sabiam que a magia dela era maior que a magia das luzes tremeluzentes e sabiam que não havia um troll ou coisa da noite que não tivesse medo da vassoura dela. Eles se animaram de novo e beberam o hidromel denso de Naro, encheram mais uma vez as canecas e elogiaram Guis. Tarde da noite, todos se levantaram juntos para voltar para suas casas, e todos se mantiveram juntos pelo caminho e entoaram canções antigas graves para assustar as coisas que temiam, embora os levianos trolls e os fogos fatos pouco se importem com as coisas que são graves para os homens. E, quando restou apenas um, ele correu até sua casa e os fogos fatos o perseguiram. Quando chegou o dia seguinte, eles terminaram o trabalho mais cedo, pois o parlamento de Er não queria estar na colina da bruxa quando a noite chegasse, nem mesmo o crepúsculo. Eles se encontraram do lado de fora da forja de Naro no início da tarde, 11 do parlamento, e chamaram Naro. E todos estavam vestindo as roupas que costumavam usar quando iam com os outros até o lar sagrado do Frei,
embora mal houvesse uma alma que ele tivesse amaldiçoado que não fosse abençoada por Ziru-Onderel. E eles seguiram com seus cajados antigos e fortes colina acima. E, assim que conseguiram, chegaram à casa da bruxa. E lá a encontraram sentada à frente da porta, contemplando o vale, sem parecer mais velha nem mais jovem, nem preocupada de um jeito ou de outro com a passagem dos anos. Somos o parlamento de Er, disseram eles, de pé diante dela, com suas roupas mais austeras. Sim, respondeu ela. Vocês desejaram magia. Já chegou até vocês? De verdade, disseram eles, e de sobra. Há mais por vir, disse ela. Mãe bruxa, disse Naro, estamos reunidos aqui para pedir que você nos dê um feitiço que será um amuleto contra a magia, para que ela não exista mais no vale, porque recebemos magia demais. Demais? Questionou ela. Magia demais. Como se a magia não fosse o tempero e a essência da vida, seu ornamento e seu esplendor. Pela minha vassoura, disse ela, não lhes darei nenhum feitiço contra a magia. E eles pensaram nas luzes errantes e nas coisas tagarelas raramente vistas em toda estranheza e maldade que tinham chegado ao vale de Er, e imploraram mais uma vez a ela, falando de um jeito respeitoso. Ó, mãe bruxa, disse Guis, a magia demais, de fato, e todas as criaturas que deveriam ficar em Elflan cruzaram a fronteira. É bem assim, disse Naro. A fronteira foi violada e isso não terá fim. Os fogos fatos devem ficar nos pântanos, os trolls e duendes em Elflan, e nós devemos cuidar do nosso próprio povo. Esse é o pensamento de todos nós. Pois a magia, apesar de desejarmos um pouco dela anos atrás, quando éramos jovens, é assunto que não cabe aos homens. Ela olhou em silêncio para ele, com um brilho felino aumentando nos olhos. E, quando ela não falou nem se mexeu, Naro implorou mais uma vez. Ó, mãe bruxa, disse ele, você não nos dará nenhum feitiço para proteger nossas casas contra a magia? Não, nenhum feitiço. Respondeu ela, contrariada. Nenhum feitiço, de fato. Pela vassoura, pelas estrelas e pelos passeios noturnos. Vocês roubariam da terra a herança que veio desde os tempos antigos? Vocês pegariam o tesouro dela e a deixariam nua para o desprezo de seus colegas planetas? De fato, éramos pobres sem magia, mas estamos bem equipados contra a inveja das trevas e do espaço. Ela se inclinou para a frente de onde estava sentada e bateu o cetro, olhando para o rosto de Naro com os olhos penetrantes e inabaláveis. Eu lhes daria, disse ela, um feitiço contra a água, para que o mundo inteiro sentisse sede, antes de lhes dar um feitiço contra o canto dos riachos que à noite ouve de um jeito fraco sobre o cume de uma colina, indistinto demais para ouvidos vigilantes, um canto que atravessa sonhos, com o qual aprendemos sobre velhas guerras e amores perdidos dos espíritos dos rios. Eu lhes daria um feitiço contra o pão, para que o mundo inteiro passasse fome, antes de um feitiço contra a magia do trigo que assombra os vales dourados sob o luar de julho, pelas quais, nas noites quentes e curtas, vagueiam muitos daqueles de quem o homem não sabe nada. Eu lhes daria feitiços contra o conforto e as roupas, a comida, o abrigo e o calor, e farei isso, antes de arrancar desses pobres campos da terra a magia que lhes serve de manto amplo contra o frio do espaço e de traje alegre contra o escárnio do nada. Saiam daqui. Vão para seu vilarejo. E vocês que buscaram a magia na juventude, mas não a desejam em sua idade, saibam que existe uma cegueira de espírito que vem com a idade, mais sombria que a cegueira dos olhos, criando uma escuridão ao seu redor, através da qual nada pode ser visto nem sentido nem conhecido nem apreendido de jeito nenhum. E nenhuma voz dessa escuridão deve me conjurar para conceder um feitiço contra a magia. Saiam! E, quando disse saiam, ela colocou o próprio peso sobre o cetro e evidentemente se preparou para se levantar. E, com isso, um grande terror avançou sobre todo o parlamento. E eles perceberam no mesmo instante que a noite chegava e todo o vale escurecia. Nessas terras altas onde os repolhos da bruxa cresciam, um pouco de luz ainda persistia e, ouvindo suas palavras ferozes, eles não tinham se dado conta das horas. Mas agora estava claramente ficando tarde, e um vento passava por eles que parecia vir dos cumes um pouco mais distantes, da noite, e os resfriou ao passar, e todo o ar parecia entregue à mesma coisa contra a qual eles procuravam um feitiço. E aqui estavam a esta hora com a bruxa diante deles, e ela evidentemente estava prestes a se levantar. Os olhos dela estavam grudados neles. Já tinha se levantado parcialmente da cadeira. Não havia dúvida de que, antes que se passassem 3 instantes, ela estaria mancando entre eles, com os olhos brilhantes observando o rosto de cada um. Eles se viraram e correram colina abaixo. Capítulo
31. A maldição das coisas élficas. Conforme o parlamento de Er corria colina abaixo, eles entraram no crepúsculo da noite. Ele se estendia cinza pelo vale sobre a bruma do riacho. Mas, com mais do que o mistério do crepúsculo, o ar estava denso. As luzes piscando cedo nas casas mostravam que todo o povo estava em casa e a rua estava deserta de tudo que era humano, exceto quando, com o ar silencioso e o passo quase furtivo, eles viram seu Lord Orion passando como uma sombra alta, com fogos fatos atrás de si, indo em direção à casa dos Trolls, sem pensamentos terrenos. E a estranheza que vinha crescendo dia a dia deixava todo o vilarejo lúgubre. De modo que, com a respiração curta e agitada, os 12 anciãos se apressaram. E assim eles chegaram ao lar sagrado do Frei, que ficava do lado do vilarejo que seguia em direção à colina da bruxa. E era a hora em que ele costumava celebrar o canto pós-pássaros, como batizaram o canto que entoavam no lar sagrado quando todos os pássaros estavam em casa. Mas o Frei não estava em seu lar sagrado, estava no ar frio da noite e no degrau superior, do lado de fora, com o rosto voltado para Elfland. Usava sua túnica sagrada com a borda roxa e o emblema de ouro em volta do pescoço, mas a porta do seu lar sagrado estava fechada e suas costas estavam voltadas para ela. Eles se admiraram de vê-lo em pé desse jeito. E, enquanto se admiravam, o Frei começou a entoar, claro na noite, com os olhos voltados para o leste, onde já estavam aparecendo algumas das primeiras estrelas. Com a cabeça erguida, ele falou como se sua voz pudesse ultrapassar a fronteira do crepúsculo e ser ouvida pelo povo de Elfland. Malditas sejam todas as coisas errantes, disse ele, cujo lugar não é na terra. Malditas sejam todas as luzes que habitam nos brejos e nos lugares pantanosos. Seus lares estão nas profundezas dos charcos. Que elas não saiam de lá de jeito nenhum até o último dia. Que permaneçam em seu lugar e lá aguardem a danação. Malditos sejam os gnomos, os trolls, os elfos e os duendes em terra, e todos os espíritos da água. E os faunos sejam amaldiçoados e todos que seguem Pan. E todos os que habitam na charneca, que não sejam animais ou homens. Malditas sejam as fadas e todas as histórias contadas sobre elas, e o que quer que encante os prados antes do nascer do sol, e todas as fábulas de autoridade duvidosa, e as lendas que os homens transmitem desde tempos imemoriais. Malditas sejam as vassouras que deixam seu lugar junto à lareira. Malditas sejam as bruxas e todo tipo de bruxaria. Malditos sejam os círculos de cogumelos e tudo que dense dentro deles. E todas as luzes estranhas, canções estranhas, sombras estranhas ou rumores que as sugerem, e todas as coisas duvidosas do crepúsculo, e as coisas que as crianças mal instruídas temem, e os contos das velhas e as coisas feitas nas noites do meio do verão. Que todos sejam amaldiçoados com tudo que se inclina para Elfland e tudo que vem de lá. Não havia nenhuma trilha naquele vilarejo, nem um celeiro, sobre o qual um fogo fato não dançasse agilmente. A noite estava dourada, repleta deles. Mas, enquanto o bom Frei falava, eles se afastaram de suas maldições, flutuando para longe como se um vento leve o soprasse, e dançaram de novo depois de se afastarem um pouco. Isso eles fizeram na frente e atrás dele e dos dois lados, enquanto ele ficava ali nos degraus do seu lar sagrado. De modo que havia um círculo de trevas ao redor dele, e além desse círculo brilhavam as luzes dos pântanos e das terras de Elfland. E, dentro do círculo escuro em que o Frei rogava suas maldições não havia coisas imorais, nem estranhezas como a chegada da noite, nem sussurros de vozes desconhecidas, nem sons de uma música soprando dos redutos de homens. Mas tudo estava ordenada e aparentemente ali, e nenhum mistério perturbava o silêncio, exceto aqueles que foram justamente permitidos ao homem. E, além desse círculo, de onde tantas coisas foram obrigadas a retroceder pela clara veemência das maldições do bom homem, os fogos fatos se revoltaram, e muitas estranhezas que vieram naquela noite de Elfland, e os duendes comemoraram muito. Pois em Elfland se divulgou que pessoas agradáveis agora moravam em Er, e muitas coisas de fábula, muitos monstros mitológicos, tinham atravessado a fronteira do crepúsculo e entrado em Er para ver. E os fogos fatos, leves e falsos mas amigáveis, dançavam no ar assombrado e lhes davam as boas-vindas. E não apenas os trolls e os fogos fatos tinham atraído essas criaturas de suas lendárias terras pela fronteira raramente atravessada, mas os anseios e pensamentos de Orion, cuja linhagem era metade semelhante às coisas mitológicas e da raça dos monstros de Elfland, o chamavam agora. Desde aquele dia na fronteira, quando pairou entre a terra e Elfland, ele ansiava cada vez mais pela mãe, e agora, quisesse ou não, seus pensamentos élficos chamavam seus parentes que habitavam os campos élficos, e, àquela hora em que o som das trompas tocava na fronteira do crepúsculo, eles vieram correndo atender ao chamado.
pois os pensamentos élficos são tão parecidos com as criaturas que habitam em Elfland quanto os duendes são com os Trolls. Entre a calma e a escuridão das maldições do bom homem, os 12 anciãos ficaram em silêncio ouvindo cada palavra. E as palavras pareceram boas, consoladoras e certas para eles, pois estavam muito cansados da magia. Mas, além do círculo das trevas, em meio ao brilho dos fogosfatos com os quais toda a noite tremeluzia, entre as risadas dos duendes e a alegria desenfreada dos Trolls, onde velhas lendas pareciam vivas e as fábulas mais medonhas pareciam verdadeiras, entre todos os tipos de mistérios, sons estranhos, formas estranhas e sombras estranhas, Orion passou com seus sabujos para o leste, em direção a Elfland. Capítulo 32. Lyrazel anseia pela terra. No salão feito de luar, sonhos, música e miragem, Lyrazel se ajoelhou no chão brilhante diante do trono do pai. E a luz do trono mágico brilhava azul em seus olhos, e seus olhos relampejavam uma luz que aprofundava sua magia. E, ajoelhada ali, ela suplicou por uma runa do pai. Os velhos tempos não a deixavam em paz, doces lembranças a cercavam. Os gramados de Elfland tinham seu amor, gramados sobre os quais ela havia brincado perto das velhas flores milagrosas antes de qualquer história ser escrita aqui. Ela amava as doces e suaves criaturas mitológicas que se moviam como sombras mágicas pela floresta guardiã e pelos gramados encantados. Amava todas as fábulas, canções e feitiços que formavam seu lar élfico. E, no entanto, os sinos da terra, que não conseguiam ultrapassar a fronteira do silêncio e do crepúsculo, ecoavam nota por nota em seu cérebro, e seu coração sentiu o crescimento das pequenas flores terrenas enquanto elas desabrochavam, desbotavam ou dormiam em estações que não chegavam a Elfland. E, nessas estações, esgotando-se com o passar de cada uma, ela sabia que Alveric vagava, sabia que Orion vivia, crescia e mudava, e que ambos, se a lenda da terra fosse verdadeira, logo se perderiam para ela para todo sempre, quando os portões do céu se fechariam com um baque dourado. Pois entre Elfland e o céu não há estrada nem voo nem caminho, e nenhum envia embaixadores para os outros. Ela ansiava pelos sinos da terra e pelas prímulas inglesas, mas não abandonaria mais uma vez seu poderoso pai nem o mundo que a mente dele tinha criado. E Alveric não vinha, nem seu filho Orion. Só o som do chifre de Alveric veio uma vez, e muitas vezes estranhos anseios pareciam flutuar no ar, ecoando em vão entre Orion e ela. E os pilares reluzentes que sustentavam a cúpula do telhado, ou acima dos quais flutuava, estremeceram um pouco com sua dor, e as sombras de sua tristeza cintilaram e desapareceram no cristal profundo das paredes, obscurecendo por um instante muitas cores que são desconhecidas nos nossos campos, mas sem torná-las menos encantadoras. O que ela poderia fazer para não abandonar a magia e o lar que um dia perene lhe dera enquanto séculos secavam como folhas nos campos terrenos, cujo coração ainda era mantido por aqueles pequenos ramos da terra, que são fortes o suficiente, E alguns, traduzindo sua necessidade amarga em palavras terrenas impiedosas, podem dizer que ela queria estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E isso era verdade, e o desejo impossível beira o risível, e para ela era apenas e totalmente um assunto que gerava lágrimas. Impossível? Será que era impossível? Temos a magia. Ela implorou por uma runa do pai, ajoelhada no chão mágico no ponto mais central de Elfland, e ao redor dela surgiram os pilares que só podem ser mencionados em canções, cujo volume enevoado foi perturbado e incomodado pela tristeza de Lyrazel. Ela implorou por uma runa que, onde quer que eles vagassem por quaisquer campos da terra, devesse restituir a ela Alveric e Orion, trazendo-os para além da fronteira e para as terras élficas para viver naquela era perene que é um longo dia em Elfland. E com eles ela rezou para que viesse, pois as poderosas runas de seu pai tinham tanto poder assim, um jardim da terra, ou um declive onde houvesse violetas, ou um canteiro de prímulas balançando, para brilhar em Elfland para sempre. Como nenhuma canção ouvida em nenhuma cidade dos homens nem sonhada nas colinas terrenas, com a voz élfica o pai dela respondeu. E as palavras ressonantes eram tais que tinham o poder de mudar a forma das colinas dos sonhos ou de encantar novas flores para soprar nos campos das fadas. Não tenho nenhuma runa, disse ele, com poder para atravessar a fronteira ou atrair qualquer coisa dos campos mundanos, sejam violetas, prímulas ou homens, para atravessar nosso baluarte do crepúsculo, que criei para nos proteger contra as coisas materiais. Nenhuma runa a não ser uma, e é a última das potências do nosso reino. E, ainda ajoelhada no chão reluzente, de cuja profunda translucidez apenas as canções falarão, ela implorou a ele por essa runa, última potência através da qual existem as terríveis maravilhas de Elfland. E ele não desperdiçaria a runa que estava trancada em seu tesouro, o mais mágico de seus poderes e a última das 3,
mas aguardava contra o perigo de um dia distante e desconhecido, cuja luz brilhava logo além de uma curva do tempo, longe demais para a visão misteriosa até mesmo da sua presciência. Ela sabia que ele tinha mudado Elfland para mais longe e a levado de volta como as marés são alteradas pela lua, até que voltou mais uma vez aos limites dos campos dos homens, com sua borda cintilante tocando nas pontas das sebes terrenas. E ela sabia que, não mais do que a lua, ele tinha usado uma maravilha rara, apenas levando suas regiões para longe por um gesto mágico. Ele não poderia, pensou ela, aproximar Elfland e a Terra ainda mais, usando uma magia que não seja mais rara do que a usada pela lua na maré vazante? E assim implorou mais uma vez a ele, lembrando as maravilhas que ele tinha feito sem usar feitiços mais raros do que um certo aceno do braço. Ela falou das orquídeas mágicas que desceram uma vez dos penhascos como uma espuma rosada repentina quebrando sobre as montanhas élficas. Falou de estranhas flores malva em cachos felpudos, que brotavam na grama dos vales, e daquele florescer glorioso que guardava para sempre os gramados. Pois todas essas maravilhas eram dele. O canto dos pássaros e o brotar das flores eram suas inspirações. Se tais maravilhas, como a música e o florescer, eram produzidas por um aceno de sua mão, ele certamente conseguiria, acenando, diminuir a distância da terra de alguns poucos campos tão próximos da fronteira terrena. Ou certamente poderia mover Elfland um pouco mais em direção à terra de novo, visto que ultimamente movera até a curva no caminho do cometa e a trouxera de novo para os limites dos campos dos homens. Nunca, disse ele, nenhuma runa, exceto uma, ou feitiço ou maravilha ou qualquer coisa mágica consegue mover nosso reino pela largura de uma asa sobre a fronteira terrena ou trazer qualquer coisa de lá para cá. E mal sabem eles naqueles campos que uma runa pode fazer isso. E mesmo assim ela mal acreditava que esses poderes habituais do Pai Mago não pudessem reunir as coisas da terra e as maravilhas de Elfland com facilidade. Naqueles campos, disse ele, meus feitiços são todos repelidos, meus encantamentos são enfraquecidos e meu braço direito fica impotente. E, quando falou assim com ela sobre aquele temível braço direito, finalmente, por força, ela acreditou nele. E implorou a ele de novo por aquela runa suprema, aquele tesouro de Elfland guardado havia tanto tempo, aquela potência que tinha força para agir contra o peso denso e severo da terra. E os pensamentos dele foram sojinhos para o futuro, espiando ao longo dos anos. Um viajante à noite, por caminhos solitários, abandonaria com mais alegria sua lanterna do que aquele rei dos elfos agora usaria seu último grande feitiço, e assim o colocou de lado e entrou sem ele naqueles anos duvidosos, e viu suas formas obscuras e muitos de seus eventos, mas não até o fim. Se ela pedia com facilidade aquele feitiço pavoroso, que deveria apaziguar a única necessidade que tinha, ele poderia facilmente tê-lo concedido, não sendo humano, mas sua vasta sabedoria viu tanto dos muitos anos vindouros que ele temia enfrentá-lo sem essa última grande potência. Além da nossa fronteira, disse ele, as coisas materiais permanecem ferozes, fortes e numerosas e têm o poder de obscurecer e aumentar, pois também têm maravilhas. E, quando essa última potência for usada e tiver desaparecido, não restará, em todo o nosso reino, nenhuma runa que eles temam, e as coisas materiais vão se multiplicar e colocar as potências em servidão, e nós, sem nenhuma runa que eles temam, nos tornaremos apenas uma fábula. Ainda precisamos guardar essa runa. Assim, ele argumentou com ela em vez de ordenar, embora fosse fundador e rei de todas aquelas terras e de todos os que vagavam nelas e da luz na qual brilhavam. E a razão em Elfland não era algo cotidiano, mas uma maravilha exótica. Com isso, ele procurou acalmar suas ilusões terrenas. E Lirazel não respondeu, apenas chorou, derramando lágrimas de orvalho encantado. E toda a linha das montanhas élficas estremeceu, enquanto os ventos errantes vibravam com as notas de um violino que se desviaram para além dos caminhos do ar. E todas as criaturas de fábula que habitavam o reino de Elfland sentiram algo estranho no coração, como a morte de uma canção. Não é melhor para Elfland se eu fizer isso? Indagou o rei. E ela só chorava. E ele suspirou e considerou o bem-estar de Elfland mais uma vez. Pois Elfland tirava sua felicidade da calma daquele palácio, que era seu centro e que só pode ser mencionado em canções. E agora seus pináculos estavam perturbados e a luz de suas paredes estava fraca, e uma tristeza flutuava da porta abobadada pelos vales dos sonhos e por todos os campos de fadas. Se ela estivesse feliz, Elfland poderia se regozijar de novo na luz tranquila e na eterna calma cujo brilho abençoa todas as coisas, exceto as materiais. E, embora seu tesouro estivesse aberto e vazio, o que mais era necessário naquele momento? Então ele ordenou, e um cofre foi trazido à sua frente por coisas élficas, e o cavaleiro de sua guarda que cuidara dele desde sempre veio marchando atrás delas. Ele abriu o cofre com um feitiço,
pois não havia nenhuma chave, e, tirando dali um pergaminho antigo, se levantou e leu enquanto a filha chorava. E as palavras da runa que ele lia eram como as notas de uma orquestra de violinos, todos tocados por mestres escolhidos de várias épocas, escondidos na meia-noite do meio do verão em uma floresta, com uma estranha lua brilhando, o ar cheio de loucura e mistério, e, à espreita, mas invisíveis, coisas além da sabedoria do homem. Assim, ele leu a runa, e os poderes a ouviram e obedeceram não apenas em Elfland, mas do outro lado da fronteira da terra.